Bem-vindos a mais uma análise da D-Foundry trazida pela Ford College. Bom, hoje a nossa missão é conectar grandes ideias à realidade nua e crua dos dados. Na nossa última exploração, a gente mapeou várias teorias fantásticas e afirmações de design sobre a eficiência da arquitetura do FireDancer. Mas, convenhamos, no mundo da engenharia de software e da Web3, afirmações sem dados são apenas opiniões. O objetivo aqui é pegar esses insights arquiteturais e construir, de fato, um fluxo de trabalho repetível de coleta de evidências. Vamos extrair métricas direcionadas e criar um conjunto de dados que vai ser a base sólida de toda análise quantitativa futura. Chega de teorias, é hora das provas concretas. E para garantir que ninguém se perca, vamos rascunhar o nosso roteiro de hoje como uma planta de engenharia. Começamos com a busca por evidências, depois vamos para as ferramentas de investigação, passamos pelos 3 indicadores principais, seguimos para o roteiro da coleta, montamos o quadro de evidências e fechamos tudo com a validação do checkpoint. Passo número 1. A busca por evidências. A transição exata de afirmações para dados concretos. Como investigadores de rede, a gente se depara com muitas teorias. Por exemplo, a ideia de que os caminhos de entrada e saída descarregados do FireDancer reduzem o tempo de espera das requisições sob carga máxima. Mas o desafio real é ir atrás daquele dado bruto para provar isso sem nenhum viés. É super comum ouvir uma afirmação qualitativa tipo o sistema tem um uso de CPU mais eficiente. Olha, para uma análise séria, isso simplesmente não serve. A gente precisa transformar isso numa hipótese mensurável. Algo como tempo de CPU por transação verificada. Isso sim dá para medir. Apenas convertendo adjetivos vagos em números exatos é que se torna possível construir um dossiê técnico inquestionável. Passo 2. As ferramentas de investigação. Como a gente vai usar o CloudBreak e o Prometheus? Tentar entender o desempenho de um validador Solana apenas olhando para um oceano infinito de logs brutos piscando num terminal? Olha, é o caminho mais rápido para a loucura. Em vez disso, a abordagem inteligente, aquela que realmente funciona, envolve um scrape, uma raspagem do Prometheus. Pensem nisso como uma lupa de altíssima tecnologia. Em intervalos regulares, essa lupa examina os endpoints do validador FireDancer e extrai métricas muito bem estruturadas. É literalmente como tirar o pulso e medir a pressão arterial do sistema a cada poucos segundos. Isso gera uma série temporal contínua dos sinais vitais da rede, purinha e pronta para análise. Passo 3. Os 3 indicadores principais. É a hora de identificar os grandes suspeitos dessa investigação. O ponto crucial aqui, desenhado em destaque, é o número 3. Com uma lupa tão potente em mãos, é muito fácil se afogar em centenas de métricas geradas a cada milissegundo. Mas a verdade é que não precisamos capturar 50 métricas diferentes agora. Para estabelecer uma linha de base sólida e incontestável para o FireDancer, existem exatamente 3 indicadores essenciais de desempenho que devem ser extraídos. Focar apenas nesses 3 suspeitos garante que a investigação não perca o rumo no meio de um monte de ruído irrelevante. E aqui está o nosso esquema mestre mapeando exatamente essas 3 métricas. Primeiro, as Transactions per Second, ou TPS. Essa aqui avalia a força bruta do pipeline de consenso e verificação, coletada direto da contagem do cliente de benchmark. Depois, temos a End-to-End Latency, em milissegundos, que mede o tempo desde o envio até a finalização confirmada, testando o adaptador RPC e a verificação de assinaturas. Por fim, a RPC Tail Latency, que mostra o comportamento dos caminhos de offload de I/O. Saber ligar a métrica correta ao componente específico da arquitetura é exatamente o que separa um dado qualquer de uma evidência real e aplicável. E vale muito a pena fazer uma pausa rápida para desmistificar um termo fundamental para quem está mergulhando nesses conceitos avançados de Web3. A famosa latência de cauda do RPC, ou o percentil 99. Aí você já pergunta, por que não olhar só para a média? Bom, porque a média mente. É simples assim. A média esconde os gargalos. O percentil 99 mede o tempo de resposta lá no extremo do espectro sob pressão simultânea. Se 100 requisições acontecem, o foco está milimetricamente apontado para aquela única requisição mais lenta. Em sistemas críticos de alta performance, se o pior cenário for ruim demais, a arquitetura inteira falhou. É por isso que essa métrica é absolutamente vital para avaliar o FireDancer. Passo 4. O roteiro da coleta. Hora de extrair a telemetria bruta na prática. Com os alvos identificados, a ação vai direto para o terminal. Nada de softwares caros ou interfaces gráficas pesadas que só atrapalham. A elegância e a reprodutibilidade moram na simplicidade das ferramentas de linha de comando, como o Coral, e scripts curtinhos em Python. O fluxo conceitual desenhado aqui é super direto.
Passo 1, a gente faz um fetch da URL do Prometheus para puxar os dados brutos. Passo 2, o script analisa esse texto procurando as linhas exatas que correspondem aos nossos 3 suspeitos. E passo 3, escrevemos os resultados de forma estruturada num arquivo CSV. É um roteiro enxuto que garante que qualquer um possa reexecutar a coleta sob as exatas mesmas condições. Passo 5. O quadro de evidências. O papel absolutamente indispensável das JSON Annotations e do Manifest. Ter só os dados numéricos não resolve muita coisa. Imagina um quadro de detetive cheio de fotos e números soltos, mas sem aqueles tradicionais fios vermelhos conectando as pistas. Sem estrutura, o dado não tem valor analítico nenhum. Toda a métrica precisa de contexto. É muito comum a gente ver análises onde coletam uma taxa de TPS absurda, mas esquecem de mencionar que o nó estava ocioso, só numa fase de aquecimento, sabe? O manifesto detalha as janelas de tempo, enquanto as anotações JSON funcionam exatamente como esses fios vermelhos, amarrando cada número extraído diretamente à hipótese arquitetural que a gente formulou lá no início. É isso que blinda a pesquisa. Passo 6. Validação do checkpoint. Quais são os nossos critérios de sucesso? Com o trabalho de campo finalizado, antes de empacotar tudo e entregar para os cálculos de análise quantitativa, é obrigatório passar pelo checklist. As evidências precisam estar sólidas como pedra. Primeiro, o arquivo físico, seja CSV ou Parquet, tem que existir lá na pasta processada. Segundo, confirma-se a presença das 3 métricas vitais. Terceiro, o arquivo JSON precisa estar lá para explicar o porquê daqueles números, linkando tudo aos componentes do FireDancer. E por fim, um manifesto de coleta atestando a configuração da máquina. Deu check em tudo? Perfeito! O pacote de evidências pode finalmente subir para o armazenamento do CloudBreak. E para finalizar essa exploração, fica uma provocação para a gente refletir. Se o mesmíssimo número pode provar coisas completamente diferentes, dependendo de como o nó foi configurado no momento da coleta, o conjunto de dados está realmente contando a verdade sobre a arquitetura? Ou é só uma coincidência temporal feliz? O contexto e a estruturação de evidências que dissecamos aqui são a única defesa real contra falsas correlações no mundo dos dados. Para aprofundar de verdade nessas questões, explorar a fundo arquiteturas como FireDancer e dominar esses conceitos avançados da Web3, o caminho é acessar Forge College. É um hub educacional simplesmente fenomenal para continuar essa jornada. Um abraço e até a próxima análise.